Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos aqui nesta noite, junto com os irmãos, adorando e bendizendo o seu nome. Queremos externar também um agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que se faz representado no setor pelo nosso pastor setorial, pastor Sérgio Correia, pela confiança em nós como servo ser depositado, ao nosso evangelista Rubens Miranda, pela confiança também de estarmos juntos, cooperando com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesse projeto que está sendo desenvolvido na orientação de Deus, através do nosso pastor, Pernambuco para Cristo, a gente sabe que o culto de hoje, como culto de reencontro, tem um tema específico, e eu queria convidar a toda a igreja a compartilhar e a ler junto conosco o livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 24, Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 24. Eu leio e os irmãos repetem em alto e bom som, por gentileza. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos irmãos, esse texto ou trecho de um texto da palavra do Senhor retrata um momento em que Jesus está trazendo uma explicação para um grupo de fariseus acerca de um comportamento que ele tem tomado. O capítulo 15, por assim dizer, ele é um contraste com o capítulo de número 14, uma vez que o capítulo 14 ele vai falar de uma janta que Jesus está tendo, um momento de refeição que ele está tendo com um fariseu, e parece-me que era uma festa, por assim dizer. Jesus, naquele momento de refeição, ele começa a passar algumas orientações para aqueles que estavam lhe cercando. Mas, de primeiro, havia um homem com um problema de saúde, um hidrópico, por conta da sua saúde está debilitada, ele tinha inchaço no corpo, e Jesus questiona aqueles fariseus perguntando se era lícito curar no sábado. Ninguém lhe responde, ele cura, o homem vai embora. Depois ele começa a trazer algumas orientações sobre a importância da humildade, de procurar os últimos lugares para depois ser honrado. Fala sobre a importância de estar diante de Deus como um servo que pode proporcionar bênção para aqueles que são menos favorecidos. Ele fala para aquele que era o anfitrião da festa. Em seguida, uma multidão está atrás dele e ele, por sua vez, está agora falando para a multidão, dizendo o seguinte: se vocês me amam, mas se vocês não me amam mais do que pai, mãe, esposa, filhos e a própria vida, vocês não são dignos de serem meus discípulos. Depois ele diz: aquele que não leva a sua cruz também não é digno de ser meu discípulo. E ele pede, quase que nas entrelinhas, dizendo para quem estava ali seguindo: calcule bem, verifique, veja se é realmente isso que você quer. Porque ele fala dizendo: por qual homem que vai levantar uma torre e primeiro não calcula para ver se consegue terminar? Ou qual rei vai sair para a batalha contra outro rei que tem 20.000 soldados, e ele pergunta: será que 10.000 é suficiente? Ele pede para fazer um momento de reflexão. Depois que passa esse período, Jesus agora está sendo cercado por publicanos e fariseus. E a gente percebe que no capítulo de número 15, o texto bíblico diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E a gente nota que o versículo de número 2 vai dizer: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecador e come com eles. Isso era fácil de ser identificado, porque a casa, nos tempos de Jesus, tinha 3 compartimentos. O compartimento de baixo era como se fosse um átrio, ficava os animais domésticos. O compartimento de cima ficava alguns cômodos e também alguns quartos para algum hóspede que chegasse. E toda a área social, todo o convívio social se dava no telhado, de maneira que, se uma família estivesse comendo no telhado, quem passasse na rua teria a condição de identificar quem estava
participando daquela refeição. E Jesus escuta aqueles fariseus reclamando, porque parece um contraste. No capítulo 14, Jesus está no meio dos fariseus, está juntos deles, e era comum Jesus ser convidado pelos fariseus para comer. A gente percebe isso em Lucas capítulo 7, versículo 36, como também no capítulo 11, versículo 37. João vai dizer, no capítulo 12, versículo 42, que muitos das autoridades judaicas criam nele, mas não professava por medo da represária dos líderes religiosos, para que eles não viessem a ser expulsos da sinagoga. Diante daquela reclamação dos fariseus, Jesus desce do telhado, chega para aqueles fariseus e começa a conversar com eles, e diz para eles: qual dentre vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa no deserto 99 e vai buscar aquela que se perdeu? E depois de encontrá-la, coloca nos seus ombros, traz para casa e chama os seus amigos e diz: se alegre comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Ou qual mulher que tendo 10 moedas, 10 dracmas, perdendo uma, e cada moeda daquela era como se fosse uma apólice de seguro para a mulher, e ele diz: perdendo uma daquela, não varre a casa, acende a candeia, e quando encontra, tanto se alegra e chama as suas amigas e regozija-se com ela. E depois ele entra numa parábola, que é a parábola do filho pródigo, e ele vai dizer: certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse para o pai: pai, dá-me a parte dos meus bens, porque eu quero ir embora. Em outras palavras, o pai partiu e dividiu entre o mais velho e o mais novo, e a Bíblia vai dizer: não passou muito tempo, aquele filho mais novo foi embora para uma terra longínqua, viveu uma vida extremamente dissoluta e desregrada, e a Bíblia diz que ele dissipou toda a herança que o pai havia conquistado. Depois a Bíblia vai nos dizer, na palavra de Jesus, que veio uma fome intensa naquele território onde ele estava, e ele começou a não passar, porém a padecer necessidade. E a história que Jesus continua falando diz que quando ele percebe aquilo, ninguém lhe auxiliava em hipótese alguma, em nada, ao ponto que naquele exato momento alguém lhe pede para ir apacentar os seus porcos. Ele vai, quando ele percebe os porcos comendo as alfarrobas, ele olha e começa a sentir vontade de comer também. Aí a Bíblia diz, na palavra de Jesus, que ele cai em si, e ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? E ele disse: já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado o teu filho, tenha-me como um dos teus jornaleiros. E ele se levanta, se põe ao caminho e vai. De longe o pai o avista, maltrapilho e trôpego, chegando, e corre, abraça-lhe, beija o seu pescoço, beija o seu rosto. E o pai e o filho diz para o pai: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o complemento do que ele planejou, ele não conclui. O pai na mesma hora chama os servos e diz: tragam vestes novas, coloquem nele, coloque o anel na mão dele, no dedo dele, coloque sandália nos seus pés, pegue o novilho que está reservado e vamos nos banquetear, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e se alegraram. A parábola tem uma continuação com relação especificamente ao irmão mais velho, que tecnicamente não aceita a alegria e a receptividade que o pai faz para com um filho esbanjador. Mas quando a gente para observar, o capítulo 15 de Lucas é na verdade uma trilogia, é uma sequência de história. Se você nota, a gente percebe que a primeira história narrada por Jesus é acerca de uma ovelha que havia se perdido, e toda
Todo animal que se perde tem consciência que está perdido. Depois fala de uma moeda que estava perdida dentro de casa, mas a moeda é um objeto inanimado e não sabe que está perdida. E depois vem a parábola do filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, a semelhança da ovelha, estava perdido e sabia que estava perdido. O filho mais velho estava dentro de casa e a semelhança da moeda não sabia que estava perdido. Mas no entanto, o que eu acho intrigante e lindo nessa parábola citada por Jesus, nessas três fases de uma única parábola, é que essa parábola expressa um aspecto ou alguns aspectos de um Deus amoroso, porque nesta parábola representa o sentimento de Deus para os fariseus que questionavam Jesus pelo fato de estar falando com aqueles que eles julgavam indignos, mas também fala do amor de Deus para com os indignos, como disse Pedro diante de Cornélio: vejo perfeitamente que Deus não faz acepção de pessoas. O amor dele abrange a todos que estão aqui dentro, mas também atinge o mais vil pecador. Percebendo isso, a gente nota que existem algumas verdades nesse texto. E a primeira verdade, ou o primeiro aspecto que revela o caráter de um Deus amoroso, diga comigo, é que Deus, forte por gentileza, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com as nossas necessidades. Perceba que o plano do filho mais novo, quando estava no meio dos porcos, era pedir ao pai uma oportunidade de ser um dos seus jornaleiros. A expressão para alguns textos, ou algumas versões, é trabalhador ou empregado. Mas existiam três definições para trabalhador no contexto da época de Jesus no grego. Existia o doulos, que era um servo de linha geral, que fazia tudo. Isso vemos em Filipenses 2:7, quando Paulo fala sobre o Cristo, que era servo. Tem também o servo chamado paeses, que era aquele servo que crescia junto com os membros da família. Veja que em Mateus 8:6, aquele centurião vai dizer para Jesus: não precisa o Senhor fazer nada, basta uma palavra e o meu servo. Mateus fala meu filho, João diz meu servo, porque era um servo que tinha crescido dentro de casa, era um servo doméstico. Mas existia uma outra espécie de servo que era o mistis, que era exatamente um trabalhador que era pago pelo trabalho, que nós conhecemos hoje como um freelancer. O plano dele era dizer: eu vou para o meu pai, e eu não quero nenhum vínculo, porque eu não sou digno. Eu quero apenas que ele me tenha como um trabalhador temporário no período da colheita. Isso revela o desconhecimento do filho acerca do nível do amor que o pai tinha por ele. Porque quando ele decide ir para o pai, ele esperava receber um trabalho pequeno. E muitas das vezes, talvez você que está aqui nesta noite e foi convidado, não tem noção do nível, do tamanho, do amor que Deus tem pela sua vida. E o próprio texto bíblico diz: se for necessário, ele deixa 99 no deserto, mas vai buscar que se perdeu para revelar o seu amor pela sua vida. Perceba que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com as nossas necessidades. A prova disso é que quando o pai percebe o filho, ele tem uma recepção totalmente controversa àquilo que se esperava. Ele vê o filho se aproximando, corre, versículo 20, lança ao seu pescoço e começa a beijá-lo. A semelhança deste pai para com Deus é imensa, porque representa o próprio Deus.
E como aquele filho pródigo que estava perdido, nós fomos alvo do mesmo abraço, do mesmo beijo e do mesmo investimento. Quem confirma isso, diga amém. Perceba que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos em ofensas, mas o amor dele não nos tratou de acordo com os nossos pecados, mas ele olhou para nós e olha ainda hoje para uma alma carente e vai além das faltas cometidas. Ele olha a necessidade que temos dele, e por isso ele não cessa de investir em nossas vidas. Isso é visto como um ato de misericórdia. Paulo, ainda falando aos Gálatas, Efésios, capítulo 2, 4 ao 5, ele vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e ele continua dizendo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele diz que este amor de Deus, que nos trata de acordo com as nossas necessidades, é repleto de misericórdia e de graça. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Graça é eu receber o que eu não mereço. Quantos são alvo da misericórdia e foram alvo da misericórdia de Deus e da graça? Você pode ser grato porque a ira de Deus apontou para nós e disse: fulminar agora, tirar a vida agora. Mas através de Cristo, a misericórdia disse: ele merece, mas não recebe. E a graça veio dar um presente que não merecíamos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Quem é alvo deste amor, ele destila aquilo que recebe. O aspecto disso é a salvação. Jesus chega na casa de Zaqueu, chamado o Puro, o nome dele significa isso, porém na sociedade era chamado de o pecador. Zaqueu era rico, capítulo 19 de Lucas, chefe dos publicanos, e ele procurava ver quem era Jesus. Sobe numa árvore, Jesus passa pelaquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu e dá a entender que pela mensagem, pela palavra de Jesus exposta, versículo 8 do capítulo 17, vai dizer: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade do meu bem, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Ali foi um reflexo de quem é alvo de um amor. Ele entende o plano de salvação e se arrepende. E em primeiro lugar, o primeiro passo do arrependimento é reconhecer o senhorio de Cristo. Ele diz: Senhor. Segundo lugar, ele diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso fala de renúncia. Depois ele diz: e se eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Isso fala de uma nova conduta de vida. Quem é alvo do amor reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Aleluias. Renuncia o que atrapalha a comunhão com Ele e recebe uma nova conduta de vida. A despeito disso, Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. A missão de Jesus é trazer restauração. E aqui vem a segunda observação nesse texto. É que o aspecto do amor de Deus, ele também é restaurador. O pai, quando vê o filho maltrapilho, ele não se preocupa
por onde ele estava, aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Simplesmente ele não permite dar a entender pelo contexto, pela análise lógica do texto, que o pai não permite ele continuar e já grita para os servos: tragam vestes novas para ele. Zacarias 3:7 diz que vestes fala de uma nova conduta de vida, porque Zacarias vê numa visão um sumo sacerdote, Josué, com as vestes sujas, e Satanás acusando ele pelas vestes sujas, pelos pecados. Aí o anjo do Senhor aparece e diz assim: coloque vestes novas sobre o sumo sacerdote Zacarias, sobre o sumo sacerdote Josué, e foi posto uma nova veste sobre ele. E o próprio texto bíblico diz que o anjo fala para ele dizendo assim: veja, eu tirei de você o seu pecado, que eram as vestes sujas, e coloquei vestes nobres sobre você. A nova conduta de vida que Deus proporciona para quem crê nele é algo nobre. Ele devolve a cidadania, ele devolve o caráter de quem não tem caráter. Ele muda a vida por completo. Eu me recordo, para concluirmos, quando dirigimos uma campanha, e naquela campanha que dirigíamos, eu fui surpreendido por um componente que ele era muito fervoroso, muito empolgado. E culto de oração estava presente, culto relâmpago presente, todos os trabalhos ele estava firme e forte. E um irmão disse para mim: para ele estar de pé, foi um processo. E eu disse: por quê? Aí ele disse para mim: é que ele dormia para beber e acordava, ou é o contrário, né? Acordava para beber e dormia, enfim, era 24 horas. E ele não conseguia se firmar. Mas até que um dia ele teve um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele disse, o irmão dizendo para mim, os amigos que ficavam com ele ali, disse assim: olha, ele não vai demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E foi estabelecendo para ele, ao ponto que ele, na formatura do discipulado dele, ele pegou a camisa branca, a gravata preta, a calça preta, que é padrão, né, para quem se forma em discipulado. E ele foi feliz com a Bíblia dele nos braços, até que alguém que vivia com ele numa vida pregressa, pegou um copo daquela água que você conhece e jogou nele. Ele bateu aqui nele, e quem participa, né, do AA, meu pai, ele morreu convertido, mas ele participou, ele dizia sempre: evite o primeiro, porque se você é alcoólatra, você não pode. Evite o primeiro. Ou um ambiente. E curiosamente é que jogaram para dizer: agora ele sai, porque fizeram uma aposta. E aquele irmão disse depois, porque eu curioso fui procurar saber com ele, ele disse para mim, palavras dele: bateu aqui e o cheiro subiu. Aí ele disse para mim: mas irmão Marcelino, se fosse em outro tempo, mas depois que Jesus me encontrou, o filho, o processo de restauração é completo. Ele foi para casa, trocou de roupa, botou outra roupa e foi para a formatura com outra roupa, mas foi, porque Jesus, quando restaura a vida, é de um canto a outro do homem interior. Me permita, o pai, quando vê o filho vindo, ele corre ao seu encontro. E para terminarmos, isso fala de algo que não é comum para um ancião fazer. Correr no Oriente Médio. Um pai ancião correr. Champlin diz que ele precisa mostrar equilíbrio. Não era para ele correr, era para ele andar. Mas Jesus diz que o filho estava vindo. E pela cultura judaica, os empregados, pela afronta que ele fez, poderia bater no filho. Mas o pai corre para tirar a atenção do filho e colocar nele. É isso que o amor de Deus faz. Transfere a vergonha para ele, para que nós sejamos poupados. E foi isso
que Deus fez, e o Jogral citou aqui, no diálogo noturno com Nicodemos, Jesus expôs para Nicodemos o plano da salvação, e ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para medir, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem da cruz pode ser vergonhosa para uns, mas para nós é o poder de Deus. Cristo na cruz crucificado é a representação do Pai correndo, transferindo a culpa para Ele, para que nós possamos ser poupados. E este amor nos alcançou. Esta vergonha começou no Getsemane, quando ele estava oprimido pela pressão do que lhe sobrevinha. E Lucas diz que o seu suor se converteu em gotas de sangue. Ele é preso, levado para Caifás, primeiro para Anás, depois para Caifás, depois de Caifás vai para Pilatos, de Pilatos vai para Herodes, depois volta para Pilatos novamente. Pilatos diz: não vejo culpa alguma nele. E os sacerdotes disseram: este homem é pecador, mata-o, crucifica-o. E ele em silêncio, porque o amor supera as afrontas. Foi por mim e por você que ele padeceu. Pilatos disse: tu não falas nada, tu não sabes que eu tenho poder para te livrar daqui? Ele disse: nenhum poder te foi dado se do alto não fosse concedido. Flagelam ele, rasgam as suas costas, pegam a haste da cruz, colocam nas suas costas, levam para o Gólgota, para o Monte Caveira, porque entende que ali ele iria padecer. Ele desmaia, cai, alguém lhe ajuda, mas quando ele está lá na cruz, os seus braços estavam erguidos, não no nível dos ombros, mas acima, o corpo mais para frente. E quem fizer essa posição sabe que é difícil você conseguir puxar ar para os pulmões. Mas ele fez tudo isso com as costas abertas. Existia um banquinho chamado sedículo, que ele apoiava e ficava. E se quisesse falar alguma coisa, tinha que se erguer um pouco, contrair os pulmões e deliberar uma palavra. E essa cena é verdadeira. De repente ele se ergue e faz um esforço tremendo, só para dizer uma palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o reflexo do amor de Deus. E o nosso evangelista pergunta, nos orienta a perguntar: aonde está a primeira vida que se decide para Jesus nesta noite? Este amor foi para você também. Não existe sentido neste mundo sem Ele. O plano de salvação é para a tua vida, para a tua alma. E os céus nesta noite diz para você: eu tenho novas vestes, tenho um anel, tenho um calçado para os teus pés, tenho novas vidas. Eu quero proporcionar para você uma nova história, um novo começo. E este começo começa comigo. Isto é alvo, isto é resultado do amor de Deus. E este amor foi manifestado na cruz do Calvário, quando o Pai entregou o seu Filho e Ele padeceu na cruz por mim e por você.
O Pai está aqui e te chama e diz: vem, filho. Tenho nova vida para você, novo aspecto para você, tenho nova perspectiva para a tua alma. Mas tudo começa se você cair em si e disser: eu vou para o meu Pai. O passo é seu e o resto é com Deus. As portas da salvação estão abertas. E o Salvador Jesus está aqui nesta noite.